Bom dia, gente, tudo bem? Quem está com nomes diferentes, vocês, por favor, coloquem os nomes de vocês, né? Cristiane, eu estou percebendo que a Cristiane, mas tira o iPhone, por favor. E quem é aqui? Diácono Fábio, quem? Davi? Muda aí o nome, por favor, tá? Gente, a última aula que eu dei para vocês foi variação linguística, né? Quem já está com o livro aí, gente? Vocês já estão com o livro? Tem nenhum, Não. mas ainda não chegou. Não. Eu vou fazendo assim, eu vou pegar e eu vou dar matéria do livro, essa aula vai ficar gravada, né? Aí, qualquer coisa, vocês peguem, depois, quando eu liberar o link na Agenda Edu, vocês peguem, por favor, e coloquem a resposta nos exercícios. Por quê, gente? Porque mesmo o livro não chegando, eu já estava dando a matéria para vocês no quadro do livro, lembram disso, mais ou menos? Só que hoje eu vou entrar com o livro aqui, então vocês acompanham comigo pela tela. Pode ser? Eu cheguei a falar com vocês sobre gramática internalizada, gramática normativa, não cheguei? Sim. Falei sobre variedade linguística também, não falei sobre tudo isso? Então, olha só, gente, tem uma bateria de exercícios aqui hoje e eu vou ter que fazer com vocês, tá? Então, eu só vou dar uma lembrada mais ou menos com vocês o que é gramática internalizada e o que é gramática normativa, para vocês não ficarem tão perdidos sobre o que eu vou falar, tá? Então, aqui foi a parte que vocês copiaram no caderno de vocês, foi o resumo, né, que é a gramática internalizada, que é um sistema de regras próprias do idioma que comandam sua estrutura e funcionamento. E determinam... Vocês estão vendo aí, gente, o compartilhamento ou não estão vendo? Eu estou vendo. Sim. Então tá, obrigado. Então tá... antes de mais nada, só um minutinho. Ô, Ju, eu tô com saudade de você, hein? Juliana Ricci. Quando é que você vai me abraçar, hein, sua linda? Tá tudo bem com você? Então, olha só, gente, é incrível, porque eu falo com vocês, eu não tenho retorno de vocês, é incrível isso. Então, eu tenho a gramática internalizada, que a gramática internalizada é aquela gramática que é um sistema, né? É um conjunto de regras próprias do idioma que comanda a sua estrutura e funcionamento e determina se uma construção é ou não linguisticamente válida. Olha só, gente, vamos entender o que é isso, né? Exemplo, quando a gente fala que existe uma gramática, significa que existem regras, significa que existem normas. Aí, daqui a pouco, no mesmo conceito, né? No mesmo conceito, no mesmo significado, fala assim, é ou não linguisticamente válida, ou seja, existe uma gramática interna onde eu organizo as palavras, só que a linguística ela vai permitir ou não. Aí está dando um exemplo aqui, lembra que eu dei esse exemplo no quadro? Chega-se a Marte, mas não se chega ao próximo, tá? É válida. Aí depois, ao chegar-se Marte, mais a próximo chega a não ser, está sendo inválida. Então, existem duas formas, né? Já a gramática normativa é uma teoria.
que, tomando como referência os usos tradicionais exemplares do idioma, descreve e propõe um sistema de normas e orientações para se falar, escrever em situações formais de comunicação. Já a gramática normativa está voltada para a questão da formalidade. Ok? Aí depois, gente, variedades linguísticas, né? Nós temos a língua, né, culta, que é empregada em situações mais formais, por integrantes dos grupos sociais de maior nível de escolaridade, de maior fluência social, política e econômica. Já a variedade culta, né, da língua culta formal e língua culta informal, caracteriza-se principalmente pela presença de estruturas frasais mais complexas, pelo vocabulário mais elaborado, menos comum, e em sua variedade formal, pela adequação rigorosa às regras da gramática normativa. E tem a língua que é coloquial popular, né, empregada cotidianamente nas situações informais de comunicação por integrantes de todos os grupos sociais. Caracteriza-se pelo vocabulário mais comum, pelo emprego de frases de estrutura simples, pela pouco ou nenhuma observância às regras da gramática normativa e pela presença de frases feitas de expressões populares e gírias. Só quero que vocês dêem uma olhadinha aqui, gente. Olha só. Malu, você está aí, Maria Luísa? Tô sim. Você poderia ler o primeiro parágrafo para mim aqui, por favor? Eu estou compartilhando na tela. Poderia ser o primeiro? Ok. Vive na seção teórica anterior que a gramática normativa considera correta a construção os dois rolaram no chão e incorreta a construção os dois rolou no chão. Mas se essas duas formas de dizer exprimem a mesma ideia, se qualquer falante do idioma pode compreendê-las perfeitamente, porque a gramática normativa só aceita como correta a primeira construção. Afinal, quais critérios são empregados por essa gramática para definir o que é correto e o que é errado na língua? Um minuto, obrigado, Malu. Olha só, gente, nós chegamos ao X da questão. Olha só. Pressupondo que estudar gramática normativa significa que é um conjunto, um sistema de regras, é uma teoria, né? Um sistema de regras, uma teoria. O que eu vou compreender, turma? Eu vou compreender que existem, então, duas partes. Porque se existe a gramática normativa, como a Maria Luísa está dando o exemplo, né? O exemplo que Malu deu, que o livro deu, na verdade, foi quando ele diz: os dois rolou no chão. E os dois rolaram no chão. Quando eu falo que os dois rolaram no chão, eu estou usando uma gramática correta, né? Não uma gramática correta, eu estou utilizando a gramática normativa, porque eu estou colocando o meu sujeito concordando com o meu predicado. Os dois estão no plural, então meu predicado rolaram no chão também está no plural. Certo, turma? Agora, quando eu falo os dois rolou no chão. Quando eu falo que os dois rolou no chão, além de eu estar fazendo a concordância de uma maneira que a gramática normativa não permite, eu ainda estou escrevendo rolou. Vocês estão vendo, gente? Ele rolou, do verbo rolar, né? Então, se eu falar... Olha só, presta atenção, se eu falasse ele rolou, está na terceira pessoa. Mas aí, turma, olha como que está sendo falado. Ele rolou. Olha lá.
Eu ainda coloquei o acento circunflexo, mas vamos parar para pensar comigo. Se eu falo ele rolou ou ele rolou, mesmo a gramática normativa não permitindo, você não vai conseguir entender. Você Sim, consegue entender ou não, turma? Pode falar, Enzo. dá para Vocês entender. conseguem compreender ou não, gente? Oi? Sim, professor, a gente consegue entender. Dá pra Sim, entender. então, eu estou falando, eu estou perguntando porque eu quero que vocês interajam comigo. Então, vocês conseguem entender. Mesma coisa, por que vocês estão conseguindo entender? Porque tem mais de uma forma de compreensão. Então, é o que eu falo. A questão de você usar a gramática normativa, que é a teoria que nós aprendemos em sala de aula, vai depender do contexto que você irá usar. Em que situação você usará a gramática normativa? Estão conseguindo compreender, gente? Então, exemplo, quanto mais intimidade você tiver com alguém, menos gramática normativa você usará, né? Então, você pode simplesmente chegar e falar assim, ó, quer ver? Em um exemplo, você pode simplesmente chegar e falar assim, as meninas chegaram. Se você falar assim, gente, as meninas chegaram, a gente sabe que aos olhos da gramática normativa não é permitido. Porque eu estou falando, as meninas chegaram. Ou então, gente, eu ainda posso piorar, né? Piorar não. Eu posso ainda piorar a situação devido a um registro formal que a gramática normativa não permitiria. Olha isso, gente. As meninas chegou. Então, fala, as meninas chegaram, as meninas chegou. O que vai acontecer? O artigo, que é o as, que está no plural, ele já vai dar noção de maior quantidade, de mais de um. Então, se eu estou falando as meninas chegaram, você vai conseguir compreender. A gramática normativa não permite essa construção, mas uma maneira coloquial, sim. E aí você vai conseguir estabelecer comunicação. A grande questão, o X da questão, é você saber usar a gramática internalizada em um contexto e a gramática normativa em um outro contexto. Tudo bem, gente? Malu, continua para mim, por favor. Ok. Os parâmetros Os e parâmetros. regras que... Só um Os minuto. parâmetros e Parâmetros. regras... Não, Malu, parâmetro. Parâmetros. Parâmetro é norma, gente. São normas. Porque estava cortando para mim agora. Agora eu consegui Não, enxergar. a gente está aqui para somar, para dividir, para aprender. Vai. Parâmetros e regras que determinam a norma, padrões de usos da língua portuguesa foram sendo estabelecidos e fixados ao longo do tempo, principalmente pela ação de dois instrumentos sociais, a escola e os meios de comunicação, livros, jornais, revistas, noticiários de rádio, TV e etc. Convém lembrar de, antigamente, frequentar a escola e comprar livros e jornais eram privilégios de poucos, ou, como se diz popularmente, eram coisas de rico. Ok, obrigado, Malu. Mais uma vez. Então, olha só, a gente ir para a escola, comprar livro, era coisa de classe privilegiada, era coisa de gente rica. Pessoas menos favorecidas, né, em questão financeira ou em aquisição, elas não tinham contato com escola e muito menos com livro, até porque algumas nem alfabetizadas eram. E aí, turma, as mídias em si, né, os meios de comunicação ajudavam com esse discurso formal. Só que, se a gente parar para analisar, turma, hoje em dia, nós temos a internet.
Então, na internet, nós vamos encontrar textos com registros formais, textos com registros super, ultra informais, né? Se você parar para analisar o jornal, quem é que tem o hábito de ler jornal, ou o pai tem o hábito de ler jornal, o avô, de repente o avô, o jornal impresso no papel. Alguém tem o hábito de ler de ter contato com esses jornais? Gente, eu não sei se vocês repararam, mas os jornais, eles mudam, né, conforme o público que ele quer atingir. Se você comprar o Globo ou o Jornal do Brasil, serão jornais com registro formal bem intensificado, bem significativo. Já o... Mas acontece que existem jornais mais populares, como exemplo, o Expresso, o Povo, Zero Hora, eu acho. Esses jornais têm textos mais resumidos, têm textos mais simples. Por quê? Porque o público que ele vende são pessoas mais simples. Estão ouvindo, gente? Então, no nosso estado, que é o Rio de Janeiro, o Globo, o Jornal do Brasil, são jornais assim formalíssimos. Já o dia ele fica no meio, tá? Ele é dividido, fica em cima do muro. Então, olha só, gente. Continua, Malu, por favor. A escola tradicional e por influência direta dela, também os meios de comunicação sempre consideraram modelar, digna de ser imitada, a variedade linguística empregada em situações formais, por falantes das classes sociais urbanas, cujos integrantes, por terem elevado nível de escolaridade e maior influência política, tinham, consequentemente, maior prestígio social. Essa variedade denominada variedade ou língua ou norma culta formal foi a que, ao longo do tempo, serviu de base para o estabelecimento da norma padrão, um amplo conjunto teórico de regras e orientações tradicionalmente sistematizadas nos livros de gramática normativa. Gente, uma curiosidade. Vocês sabem que quando nós vamos estudar gramática, né, língua portuguesa, nós estudamos a gramática de Portugal. Vocês sabiam disso? Eu não fazia ideia. Pois é. Então, olha só, gente. Como a Malu está dizendo aí, né? A escola tradicional. O que é a escola tradicional? A escola tradicional é a escola conteudista. A nossa escola é tradicional, é a escola com muitos conteúdos. Tem escola que não é tão voltada para cobrar conteúdo desse jeito, né? Você vai para matemática, vai para física, vai para química, vai para gramática, para história, geografia, biologia, tudo são muitos conteúdos. Então, e por influência direta dela, também os meios de comunicação sempre consideram modelar, digna de ser imitada. Estão entendendo, gente? Então, a escola ela quer modelar as pessoas, né? Modelar é colocar um padrão para padronizar. A variedade linguística empregada em situações formais, falantes das classes sociais urbanas. Então, olha só, gente, nas classes sociais urbanas, quando eu falo classe social urbana, eu já vou discriminar a classe rural. Então, isso... Está conseguindo entender, Malu? Eu chego e começo a achar que o pessoal Sim. da cidade, apenas eles falam correto. E aí eu começo a rir do nordestino, eu começo a rir lá do Gil, do Vigor, do Big Brother, eu começo a rir da Juliette, e assim, pela forma de falar, e é como eu falo, gente. Exemplo, vamos pegar a Juliette é paraibana. A capital da Paraíba é João Pessoa.
Vocês acham que lá em João Pessoa não tem gente podre de dinheiro, rica pra caramba, que não é advogada, que não são médicos, que não são professores de língua portuguesa? Por que eu estou falando professor de língua portuguesa nesse patamar? São pessoas que têm domínio da língua, jornalistas, pessoas que falam e escrevem, engenheiros. Porque para uma pessoa ser engenheira, gente, significa que ela estudou muito. Ela estudou muita matemática e física na vida dela. Então, como que a gente vai parar e não vai exaltar uma pessoa que estuda? Aí, o que acontece? Começaram a colocar essa forma de falar como o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, eu sou carioca, tá? Carioca da gema, e eu tenho a noção que o carioca ele fala muito errado, né? O carioca ele fala muito errado. Então, quer dizer, quando é no Rio de Janeiro é bonitinho, né? Agora, quando já é no Nordeste, no próprio interior, aí o negócio já fica esquisito. Então, olha só, como a Malu disse aí, essa variedade, o língua, né, culta formal, foi a que ao longo do tempo serviu de base para o estabelecimento da norma padrão. Então, padronizaram a língua, né? Um amplo conjunto teórico de regras e orientações tradicionalmente sistematizadas nos livros de gramática. Então, gente, é por isso que eu falo, ó, existe a gramática normativa, sim. Você tem que saber usar essa gramática normativa no contexto que é exigido. Se você está com seu coleguinha do lado, seu amiguinho do lado, você não vai usar uma gramática normativa. Por que você não vai usar? Porque não tem necessidade. Você tem intimidade. Você só tem que usar a gramática normativa em situações que exigem o uso dela. Estão compreendendo, gente? Nós temos que ser poliglotas dentro da nossa própria língua. O que é poliglota? Pessoas que falam várias línguas. Quando o professor Evanildo Bechara disse que nós temos que ser poliglotas na própria língua, o que significa poliglota? Várias línguas. Então, significa que nós temos que transitar. Se eu estou falando com uma criança de 5 anos, eu tenho que falar de uma maneira. Se eu estou falando com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, eu tenho que falar com uma outra maneira. Se eu estou falando com o meu amigo do peito, meu irmão, que eu sou amigo há mais de 20, 30 anos, é uma outra maneira de se falar. Então, o que eu estou querendo dizer é que o grande barato de estudar a língua portuguesa é você transitar, gente. É você transitar. O que adianta eu chegar para vocês? Vocês são meus alunos de primeiro ano. Vocês sabem, vocês são sabedores que existem vários registros de linguagem. Eu tenho que me adequar a vocês, ou vocês a mim, de uma maneira que a comunicação seja estabelecida. Não adianta eu usar várias palavras lindas, várias palavras dicionarizadas, palavras ultra mega formais que estão no dicionário e que vocês, como meus alunos, nunca ouviram falar nelas. Vocês acham que a comunicação será estabelecida no primeiro ano? Não. A comunicação não será estabelecida. Então, eu tenho que me adequar à situação, ao contexto situacional. A partir daí, dependendo da situação em que eu esteja inserido, vai ser o tipo de gramática que eu usarei, que eu utilizarei. Primeiro ano, está sendo claro? Primeiro ano, Sim. vocês estão me ouvindo, estão Sim. dormindo, como é que está isso aí? Sim, sim. Tá, Lorena? Está Tá, sendo Luísa? claro. Viu, gente? Professor, Sua a mãe está aí Stephanie, assistindo minha aula. professor, a Stephanie pediu para avisar que ela não está conseguindo abrir o áudio. Ela queria te responder, mas ela não está conseguindo abrir o áudio dela. Ué, deixa eu ver aqui, porque eu não lembro de ter... Ela pediu para perguntar se teria como abrir o chat para ela poder responder. Deixa eu abrir o chat aí, gente. Porque ontem eu fui dar aula para o sexto ano. A gente estava Agora o falando de chat está coisa aberto. assim, nada a ver, sabe? Foi? Chat liberado. Por nada. Ok, Lorena.
Então, olhem só, gente. Malu, vamos lá? Oi. Tá indo? Tá, aqui apareceu. A variedade culta formal tem emprego em situações muito específicas e é usada principalmente na escrita. Os documentos oficiais, leis, sentenças judiciais, etc., os relatórios e livros científicos, os contratos empresariais, os editoriais de jornal, os discursos em determinadas situações sociais e as solicitações em emprego são exemplos de textos em que essa variedade é usualmente empregada. Ok. Gente, é tão útil que quando a gente vai ver algum processo, né, de advogado, a gente nem sabe, né, o que está sendo falado, né? As variedades da língua culta formal e língua culta informal. Luísa, você pode ler para mim, por favor? Luísa Araújo. Posso. O trecho abaixo, extraído de uma entrevista dada por uma socióloga, exemplifica o emprego da variedade culta em sua modalidade formal, língua culta formal. Leia-o. Professor vê Não. Aqui é empodera... comigo, aqui é comigo. Ah, tá, Vale, embaixo. tudo que está rosa é comigo, vai. Beleza. Vale observar que o preconceito ao homem e à mulher do campo, até agora em vivência, traz também embutido desprezo, tão inculcado nas classes médias e altas ao trabalho braçal. Observa-se em nosso país que o de mais valor é o fazer saber e não o saber fazer. A cultura do ócio, o doce farniente de uma moral aristocrática antiga, não se misturando às coisas do povo. As elites de classe média, corroborando o que acontece nas classes altas, ficam de bem com os padrões dominantes, os quais eventualmente lhes poderiam acenar com uma promoção social, no granjeamento, na excitação e desfrute de suas benesses. Ok, olha isso, gente. Obrigado, Luísa. Então, olha só, gente. Como você pôde notar, a socióloga, ao falar, optou pelo emprego de frases mais longas, por ordenações pouco comuns das palavras e por um vocabulário mais elaborado e específico, adequando assim seu modo de falar à situação de comunicação. Uma entrevista tratando de um tema relacionado à profissão dela. Isso não significa, no entanto, que ao usarmos a língua culta, somos obrigados a empregar um vocabulário mais difícil e frases complicadas. Gente, é o caso da Lumena, do Big Brother. Estão se identificando, gente, com a Lumena? Falar nisso, sai a Lumena. Então, vamos lá. Uma interpretação de um tema da profissão dela. No entanto, somos obrigados a empregar um vocabulário mais difícil e frases complicadas. Dentro da própria variedade culta, existe a possibilidade de adequarmos nosso nível de linguagem. Isto é, podemos falar e escrever de maneira mais formal ou menos formal, dependendo do contexto em que se realiza o ato de comunicação. A respeito dessa flutuação no nível de formalidade da língua culta, veja o que diz um linguista. Olha aqui, gente, o que diz um linguista. Quem pode ler para mim? Eu leio. Então vamos, por favor, Enzo. A língua culta formal, por ser empregada quase que exclusivamente na escrita, é mais fixa ao longo do tempo. Ou seja, modifica-se menos que a língua culta informal, que se usa mais na comunicação falada. Um exemplo dessa diferença, a gramática normativa propõe para o padrão culto as formas eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides e eles vão. No entanto, na maior parte do Brasil, a língua culta falada emprega eu vou,
ele, você, a gente vai, nós vamos, vocês, eles vão. É nesse português, distanciado da tradição, que são apresentados noticiários de rádio e TV, que são compostas, em sua maioria, as músicas populares, que os professores dão suas aulas. É esse o português que acaba também sendo empregado nos textos escritos cotidianos, jornais, revistas, anúncios publicitários e etc. Gente, se você pegar um RJTV na Globo, eles usam formalidade o tempo todo? Não. Por quê? Porque é uma TV aberta. Eu tenho que saber. Obrigado, Enzo. Eu tenho que saber qual tipo de público é, que público eu vou atingir. Então, a pessoa ela precisa entender o que eu estou falando. É igual ironia, gente. Quando você está usando uma ironia, você está utilizando uma ironia em seu discurso, você precisa ter a noção se aquela pessoa que você quer que entenda a sua ironia vai compreender. Porque tem pessoas que não vão compreender a sua ironia. Né? A Jaqueline, professora de história de vocês, ela brinca comigo, ela fala uma coisa que eu acho engraçado. Ela fala assim, ela fala que às vezes, quando ela está falando comigo, ela fala que não sabe se eu estou debochando ou se eu não estou debochando. E às vezes ela fala que eu estou ironizando ou não ironizando. E às vezes ela fala assim, Ronaldo, você fala umas coisas assim, tem hora, que as pessoas te olham com cara de interrogação e você está ali olhando para a cara da pessoa sei lá, parece que você está metralhando a pessoa com as palavras e as pessoas não estão compreendendo o que você está falando. Tem hora que eu sinto que isso acontece, gente. Tem hora que eu estou usando e olha que eu me adequo ao discurso. Eu não sou um professor de língua portuguesa que eu uso a formalidade a todo tempo. Eu uso a formalidade quando necessário, porque eu tenho noção que, linguisticamente, eu preciso usar as palavras para que eu atinja o público que eu estou querendo. Porque, senão, como que ela vai compreender a minha fala? Se não compreende a minha fala, a comunicação não é estabelecida. Então, aquilo que eu estou falando não vai ter utilidade, será inútil. Estão entendendo, turma? O que eu quero que vocês entendam de uma vez? Quando nós estudamos língua portuguesa, nós estudamos língua portuguesa para adequar o nosso discurso ao contexto situacional. E não é ficar usando formalidade em qualquer situação. Isso vai desenvolver um pedantismo em você. Você só vai ser mais um ser pedante que acha que tem domínio de língua portuguesa e, na verdade, você está sendo extremamente arrogante. Estão conseguindo entender, gente? O texto a seguir, por exemplo, foi traduzido do espanhol para a variedade culta e informal de nosso idioma. Quem pode ler isso? A forma como vivemos e nossos valores são a expressão da sociedade na qual vivemos. E a gente se agarra a isso. Não digo isso por ser presidente do Uruguai hoje. Pensei muito sobre isso. Passei mais de 10 anos preso na solitária. Tive tempo, em 7 anos, nem sequer li um livro. Tive muito tempo para pensar e descobri o seguinte: ou você é feliz com pouca bobagem, pois a felicidade está em você, ou não consegue nada. Isso não é apologia da pobreza, mas da sobriedade. Só que inventamos uma sociedade de consumo, e a sociedade tem de crescer ou acontece uma tragédia. Inventamos uma montanha de consumo supérfluos. Compra-se, descarta-se, mas o que se gasta é tempo de vida. Quando compro algo, ou você compra, não pagamos com dinheiro, pagamos com o tempo de vida. Tivemos de gastar para ter aquele dinheiro. Mas tem um detalhe: tudo se compra, menos a vida. A vida se gasta e é lamentável desperdiçar a vida para perder a liberdade. Aí é um texto da entrevista, né, gente, do José Mujica, conhecido como Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, transcrito do filme Woman. As variedades formal e informal da língua culta podem ser, por serem típicas de partes urbanas de maior nível de qualidade e de maior influência social, são denominadas também normas urbanas de prestígio. Bem, gente, aqui agora nós temos a variedade coloquial popular, né? Leia este pequeno texto.
Então, vamos lá. O pai, depois de analisar o relatório de notas que o filho havia trazido da escola, chama o garoto irritado. Pô, filhão, você está pisando na bola. Suas notas vão de mal a pior. Cria vergonha na cara, está na hora de você tomar conta do seu nariz. Você sabia que quando eu tinha a sua idade, eu era um dos melhores alunos da turma? Ouve muito dos pais, né, gente? E o garoto sem muito entusiasmo. Puxa, paizão, legal, hein? Mas com bem menos idade que o senhor tem hoje, um carinha chamado Lohan Bragg já tinha faturado um prêmio Nobel de Física. Ai, que chato. Nesse diálogo, uma conversa entre pai e filho, a situação de comunicação informal. Em situações como essas, os interlocutores tendem a fazer uso de uma variedade linguística denominada não padrão, coloquial ou coloquial popular. Essa variedade, comumente empregada pela maioria das pessoas em suas relações sociais no dia a dia, caracteriza-se principalmente pela despreocupação dos falantes com muitas das regras da gramática normativa, emprego de plurais, de concordâncias, de flexão dos verbos, etc., e pela presença frequente de expressões populares de frases feitas e de gírias. É por meio da variedade coloquial que nos comunicamos de maneira espontânea e informal com nossos familiares, vizinhos, colegas e amigos. Na tirinha abaixo, por exemplo, o personagem, ao pedir ajuda ao sobrinho para entender as normas regras de acordo ortográfico da língua portuguesa, expressa-se por meio dessa variedade linguística. Olha só, gente. Tive uma ideia, vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo. Essa molecada é moleza, estão aprendendo agora, não tem os vícios da gente, que já usa as antigas regras faz tempo. Olá, sobrinho, beleza? Por acaso você está por dentro das regras de acordo ortográfico? Fala, tio, beleza? Olha isso, gente. Acho que não, é difícil não. Passa aqui em casa, que nós aprendemos junto. Chá, chá, chá. Melhor pensar em outra coisa. É claro que, mesmo quando nos comunicamos em situações informais, podemos optar pelo uso da variedade culta. Uma vez usar essa variedade não significa falar e escrever difícil com palavras pouco comuns, frases complexas. Significa, assim, falar e escrever de acordo com as orientações da gramática normativa. Bem, gente, a aula vai cair aqui, né? Agora nós vamos fazer os exercícios no próximo tempo.